Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você que nos acompanha toda semana já sabe que preparamos uma série de entrevistas exclusivas com os novos secretários estaduais do governo Paulo Dantas. Você terá a oportunidade de conhecer o ser humano por trás do cargo, os principais desafios da nova função, o que esperar da sua gestão, novidades e projetos acerca da pasta. Essa semana é a vez da secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Renata Santos. Você vai conhecer um pouco mais dessa mulher extraordinária. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta e essa semana dando continuidade a uma série de entrevistas que estamos fazendo com os novos secretários da gestão do governador Paulo Dantas. Essa semana a gente vai conversar com Renata Santos, que é a nova secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. Secretária Renata Santos, obrigada por estar mais uma vez conosco, dessa vez como secretária, né? Bom dia, Dani, eu que agradeço. Estou aí nesse novo desafio e tomando o pé das coisas e vamos aí, é uma missão, né? Missão nova. Secretária, a senhora no seu discurso de posse, aliás, muito emocionante e aplaudido, né? Falou sobre os desafios de ser uma mulher não branca, uma mãe solo, oriunda do ensino público, e que estava tendo a honra de assumir uma pasta tão estratégica como a CEPLAG. Conte um pouquinho pra gente sobre a Renata, mulher, mãe, um pouquinho da sua trajetória profissional também. Tá, vamos lá, Dani. Eu tenho 40 anos, sou economista e fui mãe com 16 anos. Eu sou proveniente de uma família de classe média baixa e que o apoio familiar e graças à educação pública, inclusive, eu consegui terminar meus estudos de segundo grau e ingressei numa universidade pública. Então, com isso tive que fazer algumas escolhas na vida, né? Uma delas foi, como eu morava em São Paulo e eu fui fazer a universidade no Rio de Janeiro, uma delas foi escolher ficar com a minha filha e não ter estudo superior ou deixá-la por um período com os meus pais e estudar. Foi difícil, mas era necessário, né? Até porque era uma excelente universidade, eu consegui bolsas para me manter lá e era a única forma que eu tinha, até mesmo para dar um futuro melhor para minha filha, que hoje já está com 23 anos. Aí, quando me formei em 2006, fui trabalhar na Câmara de Vereadores como assessora da Comissão de Orçamento, lá da Câmara de Vereadores. E, na sequência, com um ano e meio, em 2007, fui trabalhar na Secretaria de Fazenda de Alagoas, do Rio de Janeiro. Fiquei lá por 3 anos e foi quando passei no concurso para a Eletrobras. E que sou funcionária até hoje, né? Estou aqui em Alagoas cedida, emprestada, como mais fácil para o público entender. E é isso, eu trabalhava lá na diretoria financeira da empresa e fui a primeira mulher também lá a assumir o cargo de gerente do então departamento que eu trabalhava. Na Eletrobras. Na Eletrobras. Então, uma empresa que à época tinha 50 anos, eu fui a primeira mulher também lá. No planejamento, não estou sendo a primeira mulher, mas uma das primeiras. Então, quando eu fiz esse discurso, né, coloquei no meu discurso de posse essa questão da dificuldade, é que quando você vem de uma classe desprestigiada, né? Supostamente inferior. Supostamente inferior. Quando você não é um padrão, vamos dizer assim, socialmente aceito, inclusive de beleza, e que você também, como eu, sou mãe solteira, né? Ainda tem essa questão, as dificuldades são imensas. Eu imagino. Então, Se já é difícil para quem se encaixa num padrão, já tem faz parte de uma classe social mais favorecida, é mãe, mas é casada, com família, já é difícil para essa mulher. Você imagina para quem tem todas essas adversidades no caminho. Não, e assim, 2 coisas são muito importantes, que é a estrutura familiar, que no caso eu tinha, né, e a questão de políticas públicas que te dê apoio, que te dê
a oportunidade de ter acesso, porque essa é a verdade, né? Se você não tiver esse tipo de política pública inclusiva, você não tem nem a oportunidade de ter acesso. E no caso, inclusive de quem não tem uma família estruturada, a política pública ainda é mais importante. Mais importante, né? Ainda. Então, você é a primeira geração de pessoas com terceiro grau completo. Eu sou a primeira pessoa na minha família que tem terceiro grau. Minha família é enorme. Minha mãe tem 11 irmãos, meu pai 7. Todos têm no mínimo 3 filhos. Então, essa família gigantesca, né? E eu sou a primeira da família a ter nível superior completo. Aí agora minhas 2 irmãs tiveram também, eu sou a mais velha de 3 filhas, né? E tem algumas primas de primeiro grau e agora de segundo grau, então, porque é interessante isso, né? Como a educação, ela faz você mudar de patamar. Essa é a realidade, te dá acesso. Então, eu, por exemplo, entrei na universidade, na época não tinha cota, mas se tivesse, provavelmente entraria por cota. Mas na época não tinha. Era a época do vestibular ainda, não tinha nem Enem. E minha filha já não precisou mais. E tive todos os tipos de bolsa de auxílio, moradia, auxílio manutenção. E minha filha hoje já não precisa mais disso. Então, políticas públicas bem estruturadas, realmente ela muda a vida de pessoas. Né? E é tão bom a gente ressaltar isso num momento em que o governo está querendo cobrar mensalidade de universidade pública. Né? Eu acho importante a gente sempre trazer exemplos, resultados positivos, né, de pessoas que tiveram oportunidades na vida graças a políticas públicas que realmente funcionam. Eu costumo falar muito quando eu converso com os meus pares, inclusive até com os governadores, quando eu tenho a oportunidade, é que muitas vezes as políticas públicas são feitas por pessoas que nunca vivenciaram aquilo. Então, por exemplo, você fazer uma política pública dessa é porque você minimamente não tem a noção de qual é o tipo de público que você está atingindo. Né? Você acha que na universidade pública só tem pessoas de classe média alta que têm condições de pagar. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Hoje em dia, com o Enem, com as cotas, tem mudado muito o perfil das universidades públicas. Para você ter uma ideia, eu entrei na universidade em 2002. 2002, isso, em segundo semestre de 2002. Na minha época, eu acho que eu era a única pessoa não branca. Mulher também, né? Não, mulher, eram 30%, mulheres. mais ou menos, curso de economia, na época, era 30%. E assim, eu estudei com filhos de ministros, filhos dos professores. E com o Enem, eu voltei à universidade em 2016, eu acho que já estava aqui em Alagoas. Eu fui lá e encontrei com professores e eu vi uma universidade completamente diferente da minha época. Colorida. Você via que tinha pessoas de todas as classes sociais. O curso de economia é um curso elitista, pelo menos no Sudeste. Sim. Aqui na UFAL eu não conheço, não sei como é. E hoje em dia também, por conta do Enem, é uma outra realidade. Mas você percebe que hoje em dia a universidade ela tem uma diversidade maior. E você precisa não fazer um tipo de política pública de cobrança. É o contrário, você tem que fazer um tipo de política pública para apoiar quem conseguiu acessar e não consegue se manter. É verdade. Porque é complicado. Com certeza. Nos últimos 7 anos, a senhora esteve à frente da Secretaria Especial do Tesouro Estadual, na Cefaz. De que projetos e resultados a senhora mais se orgulha? Eita! Que pergunta difícil. Olha, eu vou te falar que eu me orgulho da trajetória toda, assim. Eu cheguei aqui em 2015 para montar a Superintendência de Política Fiscal. Eu costumo dizer que era a superintendência do eu sozinha, inicialmente. Grupo do eu sozinha. E fiquei, eu acho que 6 meses, daí já fui convidada para assumir a Secretaria Especial. Eu acho que talvez, eu tenho, acho que 3 projetos que eu sou assim, que eu tenho muito orgulho de ter participado, liderado. Um deles foi a troca do sistema, que a gente tinha um sistema da década de 90. Nossa. Aqueles tela preta, letra verde, que era o CIAFEM. Foi um sistema... MS-DOS. É isso. E que foi um sistema que os estados foram obrigados a utilizar na época da renegociação da dívida, década de 90. A gente fez isso em 1 ano. E
alguns estados chamaram a gente de kamikaze. Que não era possível fazer uma troca dessa em um ano. Então, esse foi, sim, foi um engajamento. E isso foi com a própria equipe, tá? A gente não trouxe equipe de fora. A própria equipe fazendo dia a dia, ainda conseguiu fazer a implementação, inclusive assim... Trocando a roda com o carro andando. É isso. Eu tenho muito orgulho da equipe, assim, fiz grandes amigos lá. O outro projeto que eu tenho muito orgulho de continuar participando é o do Vida Nova nas Grotas, junto com a ONU Habitat, que é um projeto que eu percebo que tem o potencial de mudar a vida de pessoas, de trazer esperança para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam de esperança, de acreditar que elas podem ter uma vida melhor. É verdade. E esse projeto, ele tem esse objetivo, essa finalidade. Eu acho lindo, transversal. São várias secretarias envolvidas, enfim. E o último é o do saneamento, que foram 5 anos de projeto. Muitas vezes foi um projeto difícil. Muitas vezes a gente teve à beira da desistência. Desafiador demais, né? Esse foi o mais desafiador de todos. E o resultado foi está sendo muito bom, né? Porque, na verdade, o resultado mesmo a gente vai ter em 2033. Que eu espero estar aqui em Alagoas. E nem que seja visitando, que eu quero ver aí a população com universalização de água e esgoto. Esse projeto realmente... Isso é muito bonito, né? Eu sou muito fã também de projetos de saneamento, porque eles mudam a vida da pessoa em 360 graus, né? Como um todo. Então, a gente não pode dizer, é apenas esgoto. Não, não é. Não, na verdade, tem estudos que impactam na educação, na saúde, na vida das mulheres, principalmente, no social como um todo. Assim, tem um impacto saneamento gigantesco. É uma coisa maravilhosa. E agora, como está sendo para a senhora assumir a CEPLAG, né? Uma secretaria que foi liderada por um amigo pessoal, o ex-secretário Fabrício Marques. Olha, como é que está sendo essa novidade na sua vida? É um desafio. Primeiro por assumir, depois do Fabrício, né? O Fabrício é um amigo de muitos anos, assim, querido. A gente conversou muito quando eu recebi o convite do governador Paulo. A gente conversou muito antes de eu assumir, até para ele me passar os gargalos, todos os avanços, assim. O Fabrício fez uma gestão excepcional. A equipe é maravilhosa. Assim, eu estou impressionada, apaixonada pela equipe. São motivados, são interessados. Agora, é um grande desafio, porque eu sou da área, tradicionalmente, né, da área financeira. Finanças e área fiscal, né, uma área que eu sou especialista. E aí eu tô indo agora para uma área que mexe com gestão na veia, né? Tanto gestão de pessoas, que é o grande desafio da secretaria. Na verdade, a pasta, ela é responsável por mexer na vida de 70 mil pessoas. Que são todos os ativos, inativos e pensionistas. É muita gente. E além de tudo, patrimônio, né? A gestão dos ativos do Estado, que é um desafio para o Brasil e que vem sendo cobrado muito pelo governo federal. E a parte de planejamento e orçamento, né? Orçamento é uma coisa que eu já convivo mais, que é a parte, vamos dizer assim, que eu já conhecia. E planejamento é pensar o planejamento além do planejamento de governo, né? Para pensar planejamento no sentido estratégico para o Estado, pensar no médio e longo prazo. Então é um grande desafio, assim. Eu estou trabalhando 12 horas por dia, enlouquecida, estudando muito, com muito apoio da equipe. E tô gostando. Que bom. E agora vamos falar sobre os produtos da CEPLAG, digamos assim. Vamos lá. O JA foi uma grande contribuição do governo de Alagoas à população no que tange a serviços, né? São 11 centrais já em todo o estado e a última acabou de ser inaugurada agora em União dos Palmares. Explica para quem ainda não sabe quais são os serviços que os cidadãos podem encontrar no JA. O JA, ele é o nome, né? Ele é uma central de atendimento ao cidadão. É uma forma de levar de forma fácil, mais acessível à população os serviços, tanto do Estado como do município e de órgãos federais. Então, o JA, na verdade, ele tem atendimento do PROCON, do DETRAN,
do Instituto de Identificação, que é os nossos principais clientes é o Instituto de Identificação, que o pessoal vai lá para tirar RG, o né? antigo SSP. Isso, e o Detran. Mas também temos serviços dos municípios, no caso de União, por exemplo, a gente tem o serviço do SAI, da SMTT de lá, e temos também serviços federais. A gente tem aqui no Maceió Shopping, por exemplo, a Polícia Federal lá para você tirar passaporte. Então, existe um leque de serviços. Cada já tem um tipo de serviço de acordo com a demanda daquele município, né? E a gente está trabalhando para levar... O Fabrício já estava trabalhando com isso, eu estou continuando aí com o projeto da gente levar cada vez mais serviços para a população. Maravilha. Agora inaugurou em União, e qual será o próximo município a ganhar um já? A gente está conversando com 2 municípios, né? Um já tem um já, mas é menor, que é Delmiro, e a gente está vendo uma forma de ampliação desse já, até para a gente levar mais serviços para aquela cidade que é uma cidade polo do sertão, né? E a outra cidade é Santana do Ipanema. Santana a gente começou agora as conversas. Então, a gente está vendo viabilidade, fazendo os estudos ainda. Não sei se vai dar tempo, já até dezembro a gente inaugurar Santana, mas pelo menos eu quero deixar bem encaminhado, né? E Delmiro a gente dá uma sede maior. Verdade. E a senhora sabe informar com quantos são os servidores ativos e inativos aqui no estado? Olha, é mais ou menos metade. A gente tem hoje mais ou menos 52% da nossa folha de aposentados e pensionistas. Isso dá mais ou menos entre 35 e 40 mil servidores. E ativos, a gente tem até 35 mil. O número exato eu não tenho agora para te precisar, mas é mais ou menos 50% da força de trabalho, vamos dizer assim, né, do Estado, é de ativos e 50% de aposentados e pensionistas. E a senhora tem noção de quantos servidores entraram por concurso na gestão Renan Filho? É muito bom a gente falar de Foram concurso. Aproximadamente 10 mil servidores. Muita gente, né? Só de educação e saúde foram 4.200. Mais os concursos de segurança dos últimos anos. E aí tem alguns outros menores, né? Fazenda, PGE. Mas só a área de educação, saúde e segurança, que são as grandes áreas, os grandes eixos, né? De prestação de serviço do Estado. Foram aproximadamente 10 mil pessoas. É muita gente, né? A senhora acredita que a realização de concursos é uma forma de melhorar a gestão, de renovar os quadros, de modernizar, né, trazer novos ares, assim, é sempre muito bom fazer concurso. Eu sou totalmente favorável à realização de concursos, e eu sou favorável à realização de concursos menores em tempos mais curtos. Porque, por exemplo, o estado de Alagoas, claro que foi por causa da sua capacidade de pagamento que ela estava comprometida, a gente estava acima dos 49% permitidos da LRF de pessoal em 2014, quando a gente chegou aqui em 15. Então, assim, não tinha como fazer concurso. Mas, para você ter uma ideia, um exemplo, a Secretaria de Fazenda tinha tido concurso em 2002 e teve agora em 20. Isso. Então, assim, 18 anos. Muita coisa. É muita coisa. E aí você perde, você cria questões de gerações diferentes, né? De servidores. Você cria até conflitos internos por causa disso. Totalmente, porque imagina, uma pessoa que entrou com 18 anos em 2002 vai ter 36 em 2020. E aí entra um outro de 18. Assim, praticamente é pai e filho. É conflitante. Então, quando você tem concursos contínuos, como, por exemplo, a gente está tendo na área de segurança, você tem uma continuidade de serviço, você tem uma continuidade da modernização ali daquela prestação de serviço, porque quem chega novo já chega com coisas novas da universidade, já chega mais antenado para a tecnologia. Então, você traz isso, você agrega isso, né, ao serviço, e você também traz a questão da passagem de conhecimento, né, de uma forma muito mais natural. Então, eu sou super favorável a concurso público e sou favorável a concursos públicos
em espaços de tempos menores para a gente manter a oxigenação da gestão pública. E há previsão de novos concursos até para esse ano e para o próximo? A gente está aí com 2 concursos para serem realizados ainda esse ano. Cheguei já, Fabrício, foi uma das últimas ações dele, né, como secretário, foi lançar o edital de concurso para perícia oficial, que é a polícia científica, né? Uhum. E para delegados. A gente tem algumas outras carreiras que estamos em análise, a gente está agora em período eleitoral, então, assim, o que a gente pode fazer é deixar tudo organizado, engatilhado, mas temos aí concursos para a UNEAL, para um CISAL, para o DETRAN. Tem algumas carreiras que a gente tá organizando para que seja realizado o concurso público de uma forma ágil aí nos próximos meses, anos, né? Com certeza. Secretário-governador Paulo Dantas, no dia 7 de junho, aprovou a Lei de Proteção Social dos Militares de Alagoas, a mais favorável aos servidores militares do país, né? Mais de 2.200 pensionistas militares foram beneficiados com essa medida, com reajustes salariais de, em média, 40%. As pessoas já vão receber o salário de junho reajustado? Olha, eu acredito que sim, né? Assim, a gente tem uma questão operacional que a gente tem que verificar se vai dar tempo, né, de fazer, sim. Mas se não der tempo, a gente faz uma folha suplementar. Isso é uma questão operacional que eu não vejo problema. A gente está conversando com o Alagoas Previdência, né, porque ele que é o responsável pela parte de aposentados e pensionistas, mas a gente já está trabalhando para tudo sair direitinho. Porque essa é uma dúvida que eu tenho observado nas redes sociais, na internet, de muitas pessoas perguntando sobre isso, né? Querendo que o reajuste venha. Quando a gente ganha o reajuste, a gente quer ganhar logo o dinheirinho, né? A gente está trabalhando para isso, sim. Assim, não é uma operação fácil. Eu imagino. Porque aí a gente está falando de milhares de pensionistas, né? Então, mas a gente está trabalhando para isso. É a pauta do dia. A pauta do dia. O prédio do antigo Produban, no centro da cidade, ele está em obras, né? Quem passa pelo centro da cidade observa. Essa placa é responsável pela gestão do patrimônio, né? Qual é o projeto do Estado para esse prédio? Existe? Ele realmente está em obras? Algum projeto de... Ele realmente está em obras, tá? As obras iniciaram na gestão do secretário Fabrício. Inclusive, é interessante você falar isso, que ontem eu tive uma reunião até 8 da noite para tratar exatamente sobre esse assunto com o meu secretário de gestão interna. Ela não é uma obra fácil, é uma obra complexa, porque é um prédio muito antigo, ficou muito tempo parado, e você sabe que não tem jeito. Quando você não dá manutenção, a tendência é a coisa se deteriorar de forma mais rápida. E as estruturas são feitas para ser usadas, exatamente. Né? Então, assim, é usado, já é um problema. A gente está fazendo uma avaliação da obra, do que realmente falta direitinho, né? Já que eu estou entrando agora, eu estou tendo esse cuidado de tomar pé de forma bem técnica, bem cirúrgica ali. Então, a gente está fazendo uma avaliação, inclusive com uma equipe de engenharia, para verificar o que já foi feito, o que precisa ser feito, mas está em obras. Gostaria muito de conseguir entregar isso na minha gestão, vou trabalhar para isso, mas estou esperando os engenheiros me trazerem esse retorno para poder confirmar essa informação. E o patrimônio como um todo, Dani, assim, o patrimônio é um assunto que sempre foi deixado de lado pelos gestores públicos do Brasil, tá? Só que, assim, era uma falta até de conhecimento dos gestores, porque, na verdade, isso é renda, né? Você vê o setor privado, ele faz fundo imobiliário com seus imóveis, ele consegue fazer operações financeiras. Então, imóvel é ativo, é dinheiro, né? É valor ali. Então, assim, a gente já está conversando sobre... Eu já conversei com a equipe é ótima, tem domínio de tudo. A gente está levantando os tipos de imóveis que o Estado detém. Já estamos com uma lista aí de imóveis para a gente mandar um projeto de lei para a Assembleia, que é para encaminhar para o Fundo Imobiliário do Estado, que já está aí
sendo estruturado, né? Foi estruturado inicialmente com 10 imóveis e agora a gente está mandando mais terminando um projeto de lei para mandar para a Assembleia de uma relação de alguns imóveis, que são apartamentos do antigo Produban, algumas fazendas que eram na antiga Carpe, coisas que têm valor e que a gente está passando para o fundo imobiliário para ser melhor administrado para Lagoas Ativos. E, além disso, a gente está com o levantamento dos prédios do Estado que a gente utiliza ou que está em reforma, para que a gente possa finalizar o que tem que ser feito e realmente trazer valor. Colocar as secretarias que estão em prédios alugados em prédios reformados, com condições. Então, assim, a gente está com um projeto bem ambicioso para essa área, viu? Bem ambicioso mesmo. Recentemente foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, de Alagoas. Como está o andamento da elaboração da proposta orçamentária para 2023, dado que estamos em ano eleitoral, né, e com a economia desse jeito, toda descompensada? A lei orçamentária, a gente tem que encaminhar ela até setembro, né? Então, a gente já começa as tratativas bem antes. Então, a equipe de orçamento já está trabalhando nisso, junto com a equipe da Fazenda, porque a parte de projeção de receita, quem faz é a Fazenda, né? E era o que eu fazia antes. E a parte do planejamento e orçamento, a gente faz o quê? A alocação dos gastos, vamos dizer assim, a previsão orçamentária para o próximo ano. Então, as equipes da secretaria já estão conversando com a equipe do orçamento. Eu já dei alguns direcionamentos de algumas coisas que eu acredito que será importante a gente ajustar para ter uma melhor execução orçamentária, para entregar um orçamento para o próximo gestor, seja o Paulo, seja o outro, né? De uma forma bem clara, bem objetiva. Então, assim, já está todo vapor. A equipe está trabalhando junto com as demais secretarias. Que ótimo. E, para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como foi a experiência de trabalhar com o secretário de Fazenda, com o Jorge Santoro, porque eu acredito que a Fazenda foi uma das secretarias que ajudou a transformar o Estado, né? E fazendo parte da equipe, essa história também a senhora ajudou a escrever. Então, como foi isso? Como foram esses 7 anos lá na Cefaz? Olha, Dani, eu costumo dizer que depois que eu trabalhei na Fazenda, eu posso trabalhar na NASA. Porque é desafiador demais trabalhar com o secretário. O secretário é uma pessoa brilhante. Ele é um amigo, né? Assim, eu tenho muito orgulho disso. Além de tudo, ele é um amigo. Mas ele é brilhante, assim, e é muito generoso. Então, ele é o tipo de pessoa que tem muito conhecimento e faz questão de compartilhar conhecimento. Ele faz questão de compartilhar as vitórias. Então, foi muito bom. E trabalhar nesse projeto de reestruturação fiscal do Estado é algo que eu vou levar para a minha vida. Eu, inclusive, escrevi um capítulo de um livro sobre isso, né? Foi lançado ano passado. Esse livro sobre situações fiscais dos estados brasileiros, no qual tem alguns tipos de caso. Quem organizou foi o professor Fábio Jambiage, que é uma referência em finanças públicas, e eu tive o prazer de ser convidada para escrever sobre Alagoas e como um case de sucesso. Realmente estruturar fiscalmente um Estado é premissa para você fazer política pública. Porque é igual a gente pensar na nossa casa, né? Se você não tem as contas organizadas, você não consegue fazer um financiamento de um carro, fazer uma reforma da sua casa, ou até mesmo fazer uma viagem. Nem planejar nada, não consegue, né? Planejar nada, é dar a mão para a boca, como diz minha mãe. Então, você precisa realmente ter 2 anos muito duros, inclusive internamente no governo, né? Porque falar não é fácil. É uma arte. É uma arte. E eu fui muito... Inclusive, eu era a pessoa do não, que eu era a tesoureira, né? Então, mas eu acho que depois que eu acredito que depois que a gente organizou e conseguimos começar a fazer os investimentos, a dar melhores condições para as secretarias fazerem as suas políticas públicas, todo mundo conseguiu entender que aqueles 2 anos de dureza eram necessários para a gente ter aí
períodos de bonança, de prestação de serviço melhor. E eu vou te falar uma coisa, os técnicos do Estado, da área financeira, eu agradeço a todos eles, porque a gente conseguiu ter um diálogo maravilhoso e eles entenderam que eles são parte do processo, que não adianta a Fazenda demandar, criar normas, se o técnico na ponta ele não entende que o resultado final é o somatório daquele monte de trabalhinho. Então eu acredito, eu tenho amigos hoje em dia nas secretarias que são da área financeira e acredito que assim, foi uma experiência super, super interessante e gratificante. Que bom, é aquela velha máxima, né? Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então... E agora eu conto com eles na parte principalmente de patrimônio. É verdade. Não, mas eu acho que as pessoas têm um grande prazer em ajudar quem elas percebem que tem um real interesse na causa, que trabalham, assim, estão à frente de secretarias, não pelo cargo, pelo status, mas porque realmente acreditam no potencial de mudança que isso pode promover, né? Então, eu nunca fui secretária pública de nada, nem pretendo, mas eu admiro muito quem tem uma abnegação, né? A pessoa é uma dedicação integral, que vai muito além, né? A gente sacrifica a vida pessoal... Não, totalmente. A vida social e em prol de um bem maior, né? Então, eu acho que quem assume secretarias públicas, sejam elas estaduais ou municipais, elas têm essa premissa e já sabem, e não se incomodam com isso, porque sabem que isso faz parte do jogo, né? Quero parabenizar a senhora pelo novo cargo, Obrigada. Pela secretaria. A senhora vai fazer um belíssimo trabalho, dando continuidade ao trabalho do ex-secretário Fabrício Marques também, que é outra pessoa brilhante. E eu acredito que foi um acerto muito grande do governador Paulo Dantas em colocar mais mulheres à frente de pastas estratégicas, né? Porque não é aquelas pastas normais que as mulheres costumavam ficar à frente. Assistência social, Secretaria da Mulher, Cultura. Não, estou pegando secretarias hard, né? De planejamento, desenvolvimento econômico, secretarias pesadas que costumavam, né? Áridas, costumavam ter homens à frente. E o governador Paulo Dantas colocou mulheres. Então eu achei isso assim de uma sacada incrível e os resultados serão melhores ainda. Ele coloca uma coisa interessante sobre isso, que é assim, muita gente fala de equidade de gênero, mas fica no discurso, né? Ele na prática ele colocou isso. E eu tenho certeza que essa diversidade vai trazer resultados muito, muito melhores. Muito melhores, para Alagoas. Né? Nós temos uma coisa que os homens não têm, que é intuição. É verdade. Intuição é uma coisa que são muito poucos os homens, a gente não generaliza, claro, não é 100%, mas são muito poucos os homens que têm intuição, e intuição no trabalho é tudo, né? É tudo. Não, mulher, na verdade, tem a questão de conseguir dialogar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a questão da maternidade, ela traz pra gente essa coisa do gerenciamento, né? De uma forma mais empática. Então, isso acaba também trazendo um ganho muito grande para a gestão. Né? Exatamente. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é um ganho enorme. Então, muito obrigada por conversar conosco. É sempre um prazer ter a senhora aqui com a gente. E desejo cada vez mais sucesso na sua trajetória. Obrigada, Daniel, que agradeço pelo espaço de estar aqui falando um pouquinho sobre Renata pessoa e Renata secretária. Os projetos da CEPLAG, né, que a gente está aí, é o mais importante para mim nesse momento. Essa é a intenção, né, trazer os novos secretários aqui para poder contar também a pessoa, porque antes da secretária vem a Renata pessoa, né, e a Renata pessoa ajuda muito no sucesso do projeto. Não só a técnica, mas a pessoa. Como diz uma amiga minha, pessoa humana. Pessoa humana. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.
No programa de hoje, conversamos com a secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Renata Santos, que nos contou um pouco sobre a sua vida, carreira, os desafios de assumir uma pasta tão estratégica como essa e os planos de ação para os próximos meses. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!